Fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus e agradecer por essa noite maravilhosa. Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque somos contemplados, ó Pai, por Ti, por Tuas maravilhas, por Teus grandes feitos, por quem o Senhor é, e exaltamos a Ti. Obrigado porque temos esse local. Obrigado porque podemos, através desse local, compartilhar a nossa fé em Ti. Sabemos que a pessoa mais importante nesse momento aqui para nós é o Senhor. A nossa adoração, todos esses louvores, que sejam agradáveis a Ti. Mais do que somente o que cantamos, mas as nossas vidas. Aquilo que nós fazemos fora daqui. E nós estamos reunidos hoje para poder celebrar essa fé e essa união, essa contemplação no Senhor. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado por esse momento aqui no Nossa Água Sua. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rosana. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu cheguei atrasado na igreja. Aí eu parei o carro e me lembro a Diana cantando lá na cidade de Jardim. Quem é Rosana? Rosana. Achei estranho, mas é Rosana. É Rosana. Significa salva-nos. É uma interjeição. É Deus, salva-nos, por favor. É meio que isso. Aquela palavra que foi usada na entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Rosana. Jesus, o Rei das alturas, né? Salva-nos. Que seja esse o nosso tom essa noite. Louvando o nosso Senhor, pedindo que Ele venha interceder aqui por nós, que Ele venha cuidar de nós, que Ele venha trazer salvação para nós essa noite. Para os que não conhecem ainda Jesus, para que aqueles que já conheçam se firmem ainda mais a salvação em Cristo Jesus. Que seja assim. O texto que nós vamos ler, Atos capítulo 16, fala uma história belíssima de duas mulheres, e uma delas, Deus abre seu coração para que ela entenda a palavra, a mensagem do Evangelho. Que seja assim essa noite. Essa é a minha oração. Que Deus abra corações, que estejamos dispostos e gritando, Hosana, salva-nos, Senhor. E por isso eu quero orar mais uma vez. E depois desse momento, sinta-se à vontade também para ofertar, se você veio assim preparado.
Você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um privilégio, um momento que nós temos como responsabilidade de sustentar essa missão. Se você quiser participar, fique muito à vontade, tanto ali no fundo como com as informações que passarem aqui, mas faça de coração grato. E, principalmente, não esqueça do que falei no começo. Não estamos aqui pelas ofertas, não estamos aqui pelos recursos, estamos aqui para gritar: Hosana, Deus, traz salvação nessa noite, para os nossos corações, para as nossas vidas, nossas famílias, os tantos familiares que não conhecem a Jesus, as pessoas ao nosso redor. Tenha essas pessoas e você também em mente durante essa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é a única fonte de salvação, de vida eterna, de esperança, de alegria. Por isso, meu desejo, minha oração é que estejamos gritando em nossos corações: Hosana, Senhor, salva-nos, Rei, cuida de nós, sem ti não somos nada. Por mais que achemos que somos algo nesse mundo, sem ti não somos nada. Salva-nos de nós mesmos em primeiro lugar. Salva-nos desse mundo em trevas. Guia-nos, Pai, por um caminho que só o Senhor pode nos fazer trilhar. Deus, que os nossos corações estejam de fato dispostos a ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor abra corações nessa noite para ouvir mais e mais do Senhor. Que saiamos daqui muito mais perto e parecidos com o Senhor do que chegamos, muito mais próximos de Jesus. Que haja arrependimento, que haja transformação em Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso. E é assim que oramos, agradecidos por esse momento. Amém. 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 Deixa eu fazer uma pergunta óbvia aqui. Levanta a mão se você tem problemas. Maravilha, maravilha. Dependendo da sua ótica, talvez você pode ter tristeza por causa dos seus problemas ou alegria. Por que dependendo da sua ótica? Porque às vezes a gente pode ver e enxergar os problemas como oportunidade. Oportunidade que Deus coloca diante de nós para que possamos crescer, possamos amadurecer. E o próximo louvor que nós vamos fazer, ele fala exatamente que no momento do problema, da dificuldade, nós vamos bendizer ao Senhor. Amém? Amém. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Deve ser o alicerce da nossa vida, porque os problemas vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Convido você a cantar, juntar sua voz. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. E as palmas. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver. Eu te bendirei pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor.
te confiarei. Exalte. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano, ó soberano, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. E eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, glorioso nome bendirei. Aplauda o Senhor. Amém, 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 amém. Podemos contemplar o nosso Senhor, saber que Ele fez um caminho para cada um de nós. Não foi barato, pelo contrário, custou o seu sangue. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Amém, igreja? Amém. O sangue de Cristo derramado naquele Calvário. Convido você a adorar, a cantar. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o seu amor dizendo: eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Eu não poderia ir. Fez um caminho
pra mim, por onde eu não poderia ir, fez um caminho pra mim, Ele fez, por onde eu não poderia ir. Amém. Rendidos estamos diante do Senhor, porque sabemos e reconhecemos, Pai, que o Senhor enviou o seu Santo Filho para morrer naquela cruz. E agradecemos porque hoje podemos contemplar, nos maravilhar, nos render. Porque a morte de Cristo, nós sabemos, não foi somente para aqueles que estavam lá, mas para nós nos dias de hoje. A morte de Cristo significa o caminho novo, o caminho direto ao Pai. É através do Senhor Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou de tal forma a entregar o seu Santo Filho para morrer naquela cruz. E que dia após dia nossa mente e coração estejam conectados a esse feito, que norteie as nossas ações, as nossas decisões. Antes de mais nada, dia após dia, te agradecemos, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te louvamos, exaltamos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos visita, eu tenho que lembrar não, né? Contar que estamos numa série do livro de Atos. Hoje, pela graça do Senhor, completamos 8 meses aqui, olha só. 8 meses nesse local já. 8 meses. 34 celebrações até agora. E que Deus continue a nos conduzir nisso, nessa obra que é dele, né? Amém? Estamos em Atos, então abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós temos seguido verso a verso. Na verdade, às vezes a gente vai um capítulo, às vezes um pouco menos. O Atos capítulo 16 tem muitas histórias interessantes, então a gente vai fazer em 3, 4 partes talvez. Mas vamos sem pressa, tentando degustar tudo que Deus fez naquela primeira igreja, naquele movimento que se iniciou em Jerusalém, se espalhou por toda aquela região, e tentando observar ali aspectos que sejam práticos para nós hoje, para a nossa vida hoje. E certamente o texto que nós vamos ler hoje, Atos capítulo 16, de 11 até o 18, tem muitas aplicações práticas para a nossa vida e tem um contato absurdo com o que vivemos no nosso tempo. Então eu quero ler com você, primeiro ler, depois a gente vai trechinho a trechinho, Atos capítulo 16, verso 11 a 18. Eu sempre incentivo você a ter sua Bíblia, ler na sua Bíblia, mas também vai aparecer aqui no telão. Estou usando a nova versão internacional. O texto diz assim: partindo de Troade, navegamos. Quem navegamos? Paulo e a equipe, já a gente fala um pouco mais, mas só para dar o contexto. Paulo, missionário, e a equipe missionária estava navegando. Então, partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura aí da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo.
Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Primeira cena. E a segunda cena, marcada por esse certo dia, então, um dia depois desse, verso 16. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, então na beira do rio, né, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Até aqui. Vamos então mastigar esse texto pouquinho a pouquinho, começando pelo contexto dele, que é dado nos versos 11 e 12, que eu quero ir reler. Então volte para o 11 e 12, reler e ir com calma, entendendo todas essas cenas do que está acontecendo aqui. Então, partindo de Troade, Paulo e sua equipe navegou diretamente a Samotrasta, no dia seguinte a Neápolis, e daí fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito onde ficamos vários dias. Esses são os versos 11 e 12. Então, se você estava aqui na semana passada, vai lembrar, mas se você não estava, eu tenho que te atualizar. Paulo está numa jornada, numa missão. Ele saiu da cidade de Antioquia, da Síria, a cidade base da igreja que o enviou. Na verdade, não saiu só ele, foi Paulo e Silas, saíram de lá, viajando, e eles saíram com o objetivo de fortalecer irmãos na fé que já tinham escutado do Evangelho antes. Então, ele sai com essa missão: vou passar pelas igrejas. A gente talvez nem tivesse essa ideia de igrejas já estabelecidas, mas ele queria visitar os irmãos que ouviram, principalmente na região da Galácia, na cidade de Listra, Icônio, Derbe, uma região que nós até vimos no mapa semana passada. Então, se isso tudo que eu estou falando para você é muito novo, nem se apega a esses nomes de cidade, nada disso, lugares. O importante é que Paulo e a equipe tinham um rumo. Eles saíram daquela cidade com uma direção, com um plano, e saíram com um propósito, um objetivo muito claro. E Deus, ao longo do caminho, foi mudando o direcionamento daquela equipe ali. Eles tentaram entrar na Ásia, Deus impediu, é o Espírito Santo. Depois eles viajam mais um pouco, tentam entrar na Bitínia, outra região, e o Espírito de Jesus impede. Esses são os versos anteriores, né, que a gente leu na semana passada. E assim, Paulo e a sua equipe foi sendo direcionado, incrementado inclusive, entrou Timóteo, depois entrou o próprio Lucas, o autor de Atos, tanto que ele fala que nós estávamos viajando. Equipe incrementada, direcionamento dado, e aí eles chegam a Troade, uma cidade onde vai começar essa cena que nós lemos aqui. Troade era uma cidade portuária, no noroeste da Ásia Menor, ali seria hoje o oeste da Turquia, uma cidade que foi porta de entrada e saída da Ásia para Paulo em várias ocasiões, inclusive. E ele, ali de frente ao mar Egeu, ele vai embarcar num barquinho e vai partir. Ele chega numa ilha, Samotrasta, que é uma ilha rochosa, ilha grega, que não tem lá, hoje tem 2.000 habitantes. Naquela época não devia ter nada, foi só para dormir mesmo, o texto é bem rápido nesse sentido. Parou na Samotrasta, no dia seguinte partiu para Neápolis. E Neápolis, aí sim, é uma cidade portuária, grande, bem estabelecida. Se você pesquisar no Google, a cidade de Kavala hoje mudou de nome, mas a cidade existe, gigantesca. Mas Paulo chega ali nessa cidade e nem fica. Ele já avança para Filipos, 16 quilômetros dali, não é muito longe. Eu não aguento andar 16 quilômetros, mas ele andou, subiu uma serrinha e chegou a Filipos. Ele tinha um objetivo. Ele saiu resoluto de Troade a chegar em Filipos. Por que será? Porque o próprio texto aqui diz, inclusive, que Filipos, na Macedônia, para onde ele foi chamado para ir, vimos isso no texto anterior, um sonho que teve, enfim, vá para a Macedônia, ajude-nos e tudo mais. Ele está resoluto a chegar na Macedônia e expandir o evangelho ali. E Filipos não poderia ter lugar melhor para começar, porque ele mesmo diz aqui que Filipos era colônia romana e principal cidade daquele distrito. Principal cidade, a cidade mais importante daquela região e uma colônia romana. Provavelmente Filipos tinha moradores ali
maior parte da população de ex-militares ou netos de militares, até porque na cidade de Filipos acontece uma das batalhas mais importantes da história. Se você colocar coloca no YouTube, Batalha de Filipos, é muito legal. Tem um programa da History Channel que fala das maiores batalhas da história. A Batalha de Filipos é o primeiro episódio, porque foi a maior das batalhas da história, aconteceu ali nessa cidade que Paulo vai chegar. Só que aconteceu há muito tempo e agora a cidade não é mais fronteiriça, as fronteiras de Roma estão longe, não é tão militarizada, o ouro que tinha ali em Filipos já se esvaiu, não existe mais. O nome da cidade, inclusive, é dado por causa de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, que tirou todo o ouro da região. Então a cidade não tem mais ouro, não tem mais guerra, agora é só militar aposentado, seus netos, e uma colônia romana. Isso é importante para a gente porque ela era uma colônia romana naquela cultura, era uma miniatura de Roma, da capital. Ali se tinha excelentes estruturas, tinha a Via Ápia, que era a maior estrada da região, entrando e saindo, tinha momentos em que se falava latim nas estruturas sociais da cidade, o povo se vestia como em Roma. Então, uma cidade rica, influente, bem influente, e certamente um bom lugar para começar a pregar o Evangelho, se o objetivo era alcançar toda a Macedônia. E Paulo é estratégico, ele tem essas estratégias. Na verdade, se você continuar conosco lendo Atos daqui para frente, você vai ver que ele vai sempre às grandes cidades. Ele tem esse plano, chega ali e dali o Evangelho se espalha para as menores. Esse era o plano, ir às cidades influentes, para daí então alcançar todas as outras ao redor. A gente vai ver isso muito claramente no ministério de Paulo. E é uma estratégia, se a gente parar para pensar, muito inteligente, até interessante. Ele vai com o objetivo de dali expandir. A gente vai ver isso em Éfeso, toda a Ásia conhece o Evangelho a partir de Éfeso. Além dessa estratégia de chegar em grandes cidades, Paulo tinha uma outra estratégia. Ele era meio estrategista na missão, ele não ia ao acaso, né? Que era de, ao chegar numa cidade, ele visitar uma sinagoga. Ele sempre fazia isso. Ele era judeu, se você lembrar, Saulo anteriormente, né? Judeu desde nascença, um judeu zeloso que cresceu aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem do judaísmo, sabia dialogar com judeus, que foi a religião base para o cristianismo, né? Jesus nasceu como um judeu na Galileia. Então, ele sabia que chegando na sinagoga, ele ia ter um bom ponto de contato para daí então falar do Messias, falar de Jesus, o Cristo prometido, pregar o Evangelho. Essa era a estratégia dele. Ele faz isso em todas as cidades que chegam. Atos 9, Atos 13 e Atos 14, que eu quero ler com você. Volta 2 páginas aí, uma página da sua Bíblia, ou uma tela do seu celular. Atos 14, verso 1. Atos 14, 1. Mostra exatamente isso. O autor de Atos, Lucas, relatando essa estratégia de Paulo. Olha só. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Isso era o costume deles. Chega numa cidade, grande de preferência, procura uma sinagoga para ter esse ponto de contato. Essa era a estratégia, o costume dele. Agora volta para Atos 16, que é o texto que a gente está, e percebe no verso 13, o que eles fizeram? A sinagoga se reunia no sábado, que era o dia do Senhor. O que eles fizeram no sábado? Lucas deixa claro que era no sábado. Olha só, verso 13. No sábado, Atos 16, 13, né? No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com mulheres, as mulheres que haviam se reunido ali. Interessante, por que Paulo não vai na sinagoga em Filipos? Não temos uma resposta objetiva, mas provavelmente não se tinha uma sinagoga em Filipos. É bem provável isso. O texto não dá essa explicação clara, mas é provável. Talvez ele tenha chegado ali na cidade, onde é a sinagoga? Não tem. Mas então onde os judeus se reúnem? Tem umas mulheres judias que se reúnem lá na beira do rio. Vai lá que você vai encontrar elas. É provável. Há muitos indícios nessa cena de que não se tinha um grupo de homens judeus naquela cidade. Porque, historicamente, as sinagogas eram estabelecidas se tivesse pelo menos 10 homens judeus firmes para daí começar essa sinagoga. Se não tinha em Filipos, é provável que nem 10 homens judeus tinha naquela cidade. O fato de Lídia ser de outra cidade, de não se falar sobre o marido dela, dá indícios de que, de fato,
aquela cidade conhecia muito pouco de Deus, o Deus de Israel, né? Eu diria pouquíssimo. Eles se reuniam, elas, né, no caso, se reuniam fora da cidade, não tinham esse contato com a cultura da cidade, a sinagoga não estava ali bem estabelecida no ponto central. Há muitos indícios, né? Não dá para afirmar, mas há muitos indícios de que o nosso Deus, o Deus de Israel, era pouquíssimo conhecido naquela cidade. 10 pessoas, 10 homens formariam a sinagoga. Talvez eles nem estivessem lá. Encontrar aquelas mulheres e não os homens judeus foi a estratégia que Paulo encontrou para daí ter um ponto de contato para falar do Evangelho. Se nenhuma sinagoga ali, as mulheres precisam se reunir à beira do rio, é lá que eu vou. E é bem provável que Deus fosse pouquíssimo conhecido naquele lugar. Então, tem essa cena de Filipos, uma colônia romana, cidade influente, muito importante, que talvez não conhecesse muito ou quase nada sobre Deus. Agora, no verso 16 em diante, vamos conhecer a história de duas mulheres mais a fundo. A primeira dela, Lídia. Verso 14, desculpa, Atos 16, verso 14. Então, Paulo chega na beira do rio, no sábado, e começa a falar, a conversar com elas. O verso 14 diz: uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus. Perceba isso, esse inclusive é o tema dessa mensagem. Uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura e da cidade de Tiatira, ela não era de Filipos. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Lídia, como falei, não era da Eli, veio de Tiatira. Se você está lá na sede nos domingos, está ouvindo os nomes das igrejas de Apocalipse, Tiatira é uma delas, talvez você lembre desse nome. Uma cidade que fica no centro da Ásia Menor. Inclusive, a Ásia é essa que Paulo não pôde entrar. Ele queria ir para a Ásia, provavelmente passaria por Tiatira, e ele foi impedido no primeiro momento, ali um pouco para trás da história aqui em Atos 16. Foi impedido. E agora ele encontra uma mulher de Tiatira lá em Filipos. Não há muitas explicações porque Lídia está lá, porque ela saiu de Tiatira, mas olhando para a profissão que ela tem, nós temos alguns indícios de por que ela está em Filipos, né? Temos algumas possibilidades. Ela vendia tecido de púrpura, um tecido que era de cor roxa, né? Púrpura, e era extremamente raro naquela cultura. Um tecido difícil de se obter. Tem historiadores que dizem que precisava de 8.000 caracóis, era feito com casca de caracol, 8.000 caracóis moendo lá, para tirar 1 grama desse pigmento. Então imagina o trabalho que dava, não era tão fácil, né? Talvez desse para tirar de uma raiz, mas o fato é que, culturalmente falando, esse tecido, esse tipo de tecido, púrpura, ele só era usado naquela cultura por pessoas de alto escalão. Pessoas que queriam aquela vestimenta como um símbolo de status, de poder. O que leva a pensar que Filipos talvez seja o melhor lugar para um vendedor de púrpura da região vender esse tecido, porque ali era a colônia romana, a colônia mais próxima da região, onde os antigos soldados se aposentaram, ficaram ali. É uma cidade de boas estradas, tem tudo para vender tecido de púrpura ali. Então Lídia teria uma boa clientela naquela região. Lá se falava latim, lá se vestia como Roma, lá se tinha uma cultura muito semelhante à capital. E é bem provável que Lídia tenha saído do interior da Ásia, lá de Tiatira, para ir para Filipos vender. Enfim, bem provável, não temos essa afirmação, mas é provável. Pela probabilidade de ter pouquíssimos judeus na cidade de Filipos, é provável também que ela tenha conhecido a Deus lá em Tiatira. Como o texto não fala do seu marido, algum grau de matrimônio, talvez o marido tenha morrido em Tiatira. Essas são suposições. A gente fica tentando descobrir um pouco mais sobre a Lídia, né? Curioso sobre a vida dela. Mas talvez esse marido tenha falecido lá em Tiatira e ela se mudou para Filipos. O fato é que ela tinha uma casa lá. Ela cuidava dessa casa, né? Provavelmente era uma mulher bem sucedida
na sua profissão, uma mulher trabalhadora, como o texto diz, que conhecia o Senhor, caminhava com Ele, apesar de não se ter referências ali na cidade, não se ter uma sinagoga talvez, ela estava lá, sábado, orando, firme em oração com outras mulheres. E outro ponto interessante, como eu falei, é que ela chama Paulo para ir para sua casa, né? No fim da cena aqui, se os senhores me consideram uma crente, venham ficar na minha casa. Dá a entender que ela tinha essa autonomia, essa autoridade, ela que liderava, que conduzia a sua casa, que dizia quem entrava e saía. Inclusive, se você saltar para o verso 40 do capítulo 16, a gente vai chegar nele semana que vem ou na outra, mas depois de Paulo e Silas saírem da prisão, é para lá, para a casa de Lídia que eles vão. Olha só, Atos 16:40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram então a partir. Essa era Lídia. Uma mulher de alta posição, provavelmente, bem-sucedida, trabalhadora, temente a Deus, o texto diz isso, uma mulher temente a Deus, que liderava a sua casa e era firme em oração. Estava lá sábado orando à beira do rio. E que teve seu coração aberto por Deus, que no verso 14, Deus abriu seu coração, ela ouviu do Evangelho, conheceu a Jesus Cristo, foi batizada e agora hospedava uma igreja na sua casa. Essa é Lídia, que sai de um status de temente a Deus para um status de crente no Senhor Jesus. O texto diz, né, ela é, verso 14, uma das que ouviram era mulher temente a Deus. Mas na frente, no verso 15, ela disse, os senhores me consideram uma crente no Senhor. Ela pula de status. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A outra mulher dessa cena é uma escrava. Eu quero ver com você no verso 16 em diante. Atos capítulo 16, verso 16. Olha só essa outra mulher, importante nessa cena. Certo dia, dirigindo-se para um lugar de oração, esse mesmo lugar, à beira do rio, eles iam lá com frequência, encontraram essa escrava, que tinha um espírito, possuída provavelmente por esse espírito que predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Perceba, ela reconhece o Deus Altíssimo. E anunciam o caminho da salvação. Essa é a fala dela. E ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu os ordeno que saia dela. Eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Uma escrava. Não nominada, não tem nome, né, escrito no texto, uma escrava. Assim, provavelmente, ela era conhecida naquela região, uma escrava, sem nome, como um objeto de trabalho mesmo para aqueles senhores. Uma escrava, sem domínio da sua própria vida, possuída pelos senhores, né, ela trabalhava e o lucro era deles, não era dela. Eles que ganhavam dinheiro às suas custas, possuída pelos seus senhores. Possuída também por um demônio, um espírito que predizia o futuro, que é provável que acertasse em algumas ocasiões, tanto é que era um trabalho lucrativo. Possuída, reconhece o Deus Altíssimo, mesmo possuído. Esse demônio que tomava conta dela percebe que Paulo e sua equipe missionária ali estão pregando Jesus, falando de Jesus, que são servos do Deus Altíssimo, ela assim os chama. Percebe que eles estão apontando para um caminho de salvação. E aqui um breve parênteses, demônios existem, tá? Existem, o texto bíblico é recheado deles, inclusive. E eles sim têm poder, nesse caso aqui prediziam até o futuro, possuem as pessoas, mas não qualquer pessoa, pessoas que não são habitadas pelo Santo Espírito. Pessoas que estão vazias, são um espaço agradável, casinha arrumada para demônios. Que nos afirma que essa mulher, de alguma forma, não conhecia Jesus, embora reconhecesse a mensagem que estava sendo pregada, ela não reconhecia Jesus como seu suficiente salvador, não era convertida e por isso possuída por esse demônio. Demônios conhecem a Deus. Demônios sabem quem Deus é. Conhecem muito bem. Nas cenas de Jesus nos evangelhos, isso é muito marcante. Senhor, o que tu fazes aqui? Vem antes da hora.
Tiago diz que eles conhecem, lá no livro, já conhecem muito bem, e tremem, conhecem. Ao longo de várias cenas do Novo Testamento, percebemos que esses demônios, espíritos imundos, reconhecem a ação de Jesus, reconhecem até muito melhor que outras pessoas ao redor, mas são malignos, devassos. Eles sempre são vistos dessa forma ao longo do Novo Testamento. Devassos, destruidores. E certamente o propósito desse demônio com essa mulher, essa escrava, era depreciativo. Era de destruí-la em favor do lucro dos seus senhores. Né? Desonestos. Tanto o demônio desonesto como os seus senhores que abusavam disso. Se apropriavam de uma mulher que estava ali trabalhando às custas deles. Homens tão maldosos quanto aquele demônio. Então essa é a segunda personagem, uma escrava, possuída por um espírito maligno, vivia como fonte de lucro para os seus senhores, não tinha domínio próprio sobre sua vida, provavelmente não possuía uma casa, provavelmente não possuía nem mesmo uma família, e oração talvez, ou certamente, nem fazia parte da sua rotina. Essa é a escrava, uma escrava do mal, literalmente. Agora veja, por que eu estou contando essa história toda da cidade de Filipos, Lídia, essa escrava, que tem tudo isso a ver? Por que falar dessas mulheres? Em Filipos, uma cidade em que Deus era pouquíssimo conhecido, vemos em foco duas mulheres. Num ambiente em que Deus é pouco conhecido, duas mulheres. De um lado, Lídia, de alta posição, bem-sucedida, trabalhadora, temente a Deus, liderando sua casa e firme em oração. Estava lá na beira do rio orando. Do outro lado, uma escrava, possuída por um espírito maligno, não tinha domínio sobre sua própria vida, servia a outros senhores, não possuía uma casa, uma família e certamente oração não era parte da vida dela. Observando essa cena, essas duas mulheres, nesse ambiente, eu pergunto, qual delas precisava de Jesus? Qual delas precisava de Jesus? Lídia ou a escrava? As duas. As duas careciam de conhecer Jesus. As duas. As duas careciam de conhecer a salvação no nome de Jesus. Lídia, por mais que fosse temente a Deus, o texto chama ela assim. Temente a Deus, ela não conhecia o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, aquele único que salva. Ela era temente a Deus. A escrava, ela foi liberta dessas correntes malignas que a impediam de viver a terra. E certamente carecia de também conhecer Jesus, aquele que onde chega dissipa todas as trevas, que é no nome dele que esse espírito imundo é expulso. Em nome de Jesus saia. Ela carecia de conhecer. E por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque aqui, sinceramente, por vezes olhamos para o cristianismo com aquele ditado em mente, em terra de cego, quem tem olho é rei. Você já deve ter ouvido esse ditado. Nos comparamos, nos nivelamos por baixo. Podemos pensar nesse mundo cego, nesse mundo onde ninguém enxerga Jesus, naquela cidade de Filipos, ninguém conhecia Deus, ou pouca gente conhecia Deus, nesse mundo em que poucas pessoas conhecem o Senhor, qualquer um que teme a Deus está muito bem. Perto da maldade desse mundo, temer a Deus já é bom demais. Lá em Filipos, naquele lugar onde o nome de Deus era pouquíssimo conhecido, Lídia estava muito bem, ela temia a Deus, ela orava na beira do rio, todo sábado. Mas Paulo vai lá e fala de Jesus para ela. Aquela mulher era uma batalhadora, temente a Deus, firme em oração. Tem tudo já. Se comparada à escrava, então, ela está bem demais. Falso engano. Falso engano. Nivelamos a vida com Deus por baixo. Não pode ser assim. Ambas precisavam ouvir de Jesus. Nosso padrão é outro. A salvação não provém de outro lugar. Não importa se ela já conhecia Deus, já orava. Não importa. Não há outro caminho para a salvação senão Jesus Cristo. Esse que cantamos agora, que verteu seu sangue naquela cruz, que abriu um caminho que nós não poderíamos ir sem ele. Não se engane com falsas religiosidades. Não se engane com uma falsa vida de piedade, ou até uma aparente vida de piedade.
Não se engane com um falso temor a Deus. Muita gente, eu digo isso com muito temor, mas muita gente teme a Deus e está indo a passos largos para o inferno. Mas Lídia temia a Deus, o texto diz isso. Como assim? Mesmo assim, ela precisava de Cristo. Ela precisava da mensagem de esperança. Ela precisava desse único caminho de salvação eterna, Jesus, nosso Senhor. Tem muita gente que teme a Deus e não tem a Cristo. Nossos primos, não irmãos, primos, testemunhas de Jeová, temem a Deus. Temem a Jeová. Tanto é que estão na rua lá com o totem, falando de Jeová. Deus usa a mesma Bíblia que nós. Tem algumas variações, mesmo texto. Falam de Deus para você, usando a Bíblia. Mas estão caminhando a passos largos para o inferno, porque negam Jesus. Se os compararmos com o mundo, eu estou usando esse exemplo extremo, mas se compararmos um testemunho de Jeová com o mundo mal, se compararmos eles com bandidos, estupradores, com descrentes, blasfemadores, se compararmos com todos os demais cegos desse mundo, a gente vai pensar, poxa, esses testemunhos de Jeová estão bem demais. Eles leem a Bíblia, eles temem a Deus, o Deus de Israel, mas caminham a passos largos para o inferno. Por favor, não se engane. Não se compare ao mundo de cegos. Não se deixe levar pela comparação com o mundo. Não se engane com um falso temor a Deus. Cristo não morreu naquela cruz, aquela maldita cruz. Cristo não verteu aquele sangue precioso para que você seja um pouquinho mais próximo de Deus do que seu colega de trabalho. Para que você seja melhor do que um endemoniado que vive perambulando pela rua. Você não está em melhor posição que ninguém só porque vai à igreja, canta louvores, ora antes de comer. Todos, por favor, ouça isso, todos que não têm a Cristo Jesus estão no mesmo patamar, são todos cegos, cegos. E nesse mundo não há rei, nem que ele tenha dois olhos e uma lupa, nessa terra de cegos, quem tem olho continua cego, que é só Jesus que tira nossas vendas, que mostra um caminho que só Ele pode mostrar. Só Jesus dá vida e vida em abundância. E de novo eu digo, se você acha que está bem, porque parece com Lídia, é trabalhador, estou lá me esforçando, sou temente a Deus, eu lidero minha casa, eu oro. Mas se você não teve seu coração aberto por Deus, para que Ele tome conta e assuma a posição que é dele, de Senhor, aquele que cuida, que direciona, você não tem nada. Quantas pessoas como Lídia temos na nossa igreja, na nossa sociedade, ao nosso lado, infelizmente, homens e mulheres que acham que por estarem um pouquinho melhor que a média da sociedade, estão de bem com Deus. E se esquecem que a ira de Deus ainda repousa sobre aqueles que não creem em Jesus como suficiente Salvador. Essa ira, essa condenação, merecida condenação por nós que pecamos ao longo da nossa vida, desagradamos a Deus, essa ira só é afastada de nós quando direcionada para Cristo Jesus na cruz. Só o sangue dele, precioso, vertido sobre nós, é que nos lava, que nos dá a garantia de vida eterna. Não é o que fazemos, a nossa falsa religiosidade. Por favor, não se engane com isso. Não se engane vindo aqui culto após culto. Não se engane achando que porque você levanta a mão no louvor, fecha o olho bem apertadinho assim e canta. Não se engane. Você até ora com fervor, mas se você não tem Cristo, está cego no mundo de cegos. Se Deus, o tremendo Deus, não abrir o coração para entender a mensagem da cruz, de nada adianta. Por isso, peça a Ele. Aproveite que está com a mão levantada, o olho apertadinho, peça a Ele, Jesus, vem, abre meu coração para que eu entenda a sua mensagem. Vem habitar num lugar que é só teu. Aproveite, como cantamos, Hosana, salva-nos. Aproveite para conhecer verdadeiramente a Jesus, para que Ele venha habitar sua vida, ser o Senhor e Salvador, aquele que vai, de fato, conduzir
sua caminhada. Clame, peça isso, mas faça isso com fé. Fé e arrependimento, deixando as coisas velhas para trás e entregando a vida nas mãos do Criador, do Senhor. Confiando que essa maravilhosa graça de Jesus, essa maravilhosa salvação só é possível por meio dele. E se você já conhece Jesus, já entregou sua vida a Ele, sabe, tem certeza que sua vida repousa nas mãos do Senhor, do Criador, então agora, trabalhe, seja temente a Deus. Mais e mais a cada dia, lidere sua casa, conduzindo todos a Cristo todos os dias, seja firme em oração, esteja lá na beira do rio orando, mas não faça isso como se fosse um meio para a salvação, é só por Cristo. Lídia precisou ouvir do Evangelho, por vezes nós também precisamos. Feche seus olhos, curve sua cabeça se você quiser, e bem à vontade. Ore ao Senhor, se assim desejar, pensando em como você tem se achegado a Ele, como sua vida tem sido diante do Criador, se o temor que tens a Deus está de fato firmado em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por aquele precioso sacrifício na cruz. Nós te louvamos por permitir um caminho que jamais conseguiríamos trilhar, mesmo que conhecêssemos ao Senhor, fôssemos tementes ao Senhor, orássemos todos os dias. Se não fosse por Jesus Cristo, nós jamais poderíamos sequer entrar diante da Tua presença e orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir algo tão maravilhoso, por verter aquele sangue na cruz, por nos amar, mesmo antes de conhecermos ao Senhor. Deus, abre corações como assim fez com Lídia, para que a mensagem de esperança faça sentido, mesmo para aquelas pessoas que já se consideram tementes a Deus, como Lídia era. Deus, opera a sua salvação que só Tu podes fazer. Que corações sinceros estejam diante do Senhor, em arrependimento, em fé, clamando por perdão, por direcionamento. E nos conduz, Senhor Jesus, nessa jornada, que só é possível por Ti, nessa bendita esperança de que um dia o Senhor voltará e nos dará livre acesso a Ti eternamente. Uma vida de plena alegria, de pleno deleite ao Seu lado, uma vida que jamais conquistaríamos pelos nossos esforços. Obrigado, Senhor Jesus, por derramar Seu sangue por nós. Assim oramos. Amém. Amém. Se você deseja tomar uma decisão com Cristo, em Cristo, faça isso no seu momento íntimo, em fé. Faça isso com sinceridade, mas também nos conte. Queremos muito saber que você tem esse desejo de se juntar ao corpo que é só dele. Um corpo que trabalha junto, bem ajustado e que caminha com um único propósito. Se você quer andar com Jesus, nos comunique. Queremos muito conhecer e caminhar com você. Seja lá o momento da sua vida que você está. Se você já está na igreja há 300 anos ou chegou aqui pela primeira vez, se você quer caminhar com Cristo e se quiser fazer isso aqui conosco, nos comunique. Será um privilégio gigante conversar e caminhar com você por muitos e muitos anos, se assim Deus permitir. Amém? Boa noite. Deus te abençoe.